Prezados ouvintes da Farol FM, chegamos ao momento mais importante deste programa, desta programação, que é o momento de analisarmos, de estudarmos, de aprendermos um pouco mais sobre a santa e poderosa Palavra de Deus. No texto ora lido no início do programa, podemos aprender, podemos entender sobre a morte de Jesus. Não é novidade para ninguém que Jesus ele morreu na cruz do Calvário, que Jesus ele morreu no meu lugar, ele morreu no seu lugar. Então, meus queridos, Jesus ele morreu na cruz para nos salvar. A morte de Jesus foi morte de cruz. E Jesus, a Bíblia fala que ele sofreu, ele apanhou, ele foi crucificado, pregos transpassaram seu corpo, lança transpassou seu corpo e foi muito sofrimento. Jesus sofreu, uma coroa de espinhos foi colocada em sua cabeça, ele apanhou, ele foi chicoteado, ele foi humilhado e tudo isso para nos salvar, para nos trazer salvação. Jesus venceu para nos trazer salvação. Jesus morreu para nos trazer salvação. Então, meus queridos, eu gostaria de trazer um pouco sobre a morte de Jesus. Eu gostaria nesta tarde que os ouvintes prestassem bem atenção para que, através de uma visão clínica, através de uma visão médica, nós pudéssemos entender um pouco sobre a morte de Jesus. Eu vou ler um relato de médicos sobre a morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para entendermos um pouco o sofrimento que Jesus passou na cruz do Calvário. Sabemos que não podemos chegar perto, nem explicar, nem passar para os ouvintes com exatidão o quão sofrido foi passar por aquela cruz, foi passar por todo aquele sofrimento, mas através de uma visão clínica, estarei aqui falando, explicando, tentando aprender juntamente com os ouvintes sobre como foi dolorosa e foi difícil e foi massacrante a morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Acredito que alguns dos ouvintes já deva ter escutado algo, ouvido algo, ou visto algo sobre a morte de Jesus, clinicamente falando. Mas eu estou trazendo aqui para que possamos refletir mais profundamente sobre a morte de Jesus. E Jesus, ele entrou em agonia no Getsêmani e o seu suor tornou-se como gotas de sangue a escorrer pela terra. O único evangelista que relata o fato é um médico, é Lucas, e o faz com a precisão de um clínico. O suar sangue ou hematidrose é um fenômeno raríssimo, é produzido em condições excepcionais. Para provocá-lo é necessária uma fraqueza física, acompanhada de um abatimento moral violento, causado por uma profunda emoção, por um grande medo, o terror, o susto, a angústia terrível de sentir-se carregando todos os pecados dos homens, devem ter esmagado Jesus naquele momento. E aquilo fez com que Jesus ele suasse sangue, ele tivesse
essa hematidrose. Então, tal tensão extrema produz o rompimento das finíssimas veias capilares que estão sob as glândulas sudoríparas. O sangue se mistura ao suor e se concentra sobre a pele, e então escorre por todo o corpo até a terra. Conhecemos a farsa do processo preparado pelo Sinédrio hebraico, o envio de Jesus a Pilatos, o desempate entre o procurador romano e Herodes. Pilatos cede e então ordena a flagelação de Jesus. Os soldados despojam Jesus e o prendem pelo pulso a uma coluna do pátio. A flagelação se efetua com tiras de couro múltiplas, sobre quais são fixadas bolinhas de chumbo e de pequenos ossos. Os carrascos devem ter sido 2, um de cada lado e de diferente estatura. Golpeiam com chicotadas, com chibatadas a pele de Jesus, já alterada por milhões de microscópicas hemorragias do suor de sangue. A pele se dilacera e se rompe, o sangue espirra. A cada golpe Jesus reage em um sobressalto de dor. As forças se esvaem, um suor frio lhe impregue na fronte, a cabeça gira em uma vertigem de náuseas, calafrios lhe correm ao longo das costas. Se não estivesse preso no alto pelos pulsos, cairia em uma poça de sangue. Depois o escárnio da coroação, com longos espinhos, mais duros que os de acácia. Os algozes entrelaçam uma espécie de capacete e aplicam sobre a cabeça. Os espinhos penetram no couro cabeludo, fazendo-o sangrar. Pilatos, depois de ter mostrado aquele homem dilacerado à multidão feroz, o entrega para ser crucificado. Colocaram sobre os ombros de Jesus o grande braço horizontal da cruz. Pesa uns 50 quilos. A estaca vertical já estava plantada sobre o Calvário. Jesus caminha com os pés descalços pelas ruas de terreno irregular, cheia de pedregulhos. Os soldados o puxam com as cordas. O percurso é de cerca de 600 metros. Jesus, fatigado, arrasta um pé após o outro. Frequentemente cai sobre os joelhos e os ombros de Jesus estão cobertos de chagas. E tudo isso, caro ouvintes, foi por você. Jesus, ele passou por todo esse sofrimento porque ele viu você neste ano de 2016. Ele viu você lá na frente. Ele disse: eu vou morrer para salvar aquele jovem, para salvar aquele idoso, para salvar aquela pessoa que está passando por um momento difícil, aquela pessoa que acha que não tem mais jeito, mas que eu estou morrendo agora na cruz do Calvário para levar todas as enfermidades embora. Eu estou morrendo agora na cruz do Calvário por aquela pessoa que deseja morar no céu. Então, Jesus, ele passou por todo esse sofrimento. E quando Jesus ele cai por terra, a viga lhe escapa, escorrega e lhe esfola o dorso. Sobre o Calvário tem início a crucificação. Os carrascos despojam o condenado, mas a sua túnica está colocada nas chagas e tirá-la produz dor atroz. Quem já tirou uma atadura de gases de uma grande ferida? Cada fio de tecido adere à carne viva. Ao levarem a túnica, se laceram as terminações nervosas, postas em descobertos pelas chagas. Os carrascos dão um puxão violento. Há um risco de toda aquela dor provocar uma síncope, mas ainda não é o fim.
o sangue começa a escorrer com mais frequências. As suas chagas se incrustam de pedregulhos. Depositam-no sobre o braço horizontal da cruz. Os algozes tomam as medidas. É feito um furo na madeira para facilitar a penetração dos pregos. Os carrascos pegam um prego, um longo prego pontiagudo e quadrado, apoiam-no sobre o pulso de Jesus. Com um golpe certeiro de martelo, o plantam e rebatem sobre a madeira. Jesus deve ter contraído o rosto assustadoramente. O nervo mediano foi lesado. Pode-se imaginar aquilo que Jesus deve ter provado. Uma dor alucinante, agudíssima, que se difundiu pelos dedos e espalhou-se pelos ombros, atingindo o cérebro. A dor mais insuportável que o homem pode provar, ou seja, aquela produzida pela lesão dos grandes troncos nervosos, provoca uma síncope e faz perder a consciência. E em Jesus não, o nervo é destruído só em parte. A lesão do tronco nervoso permanece em contato com o prego. Quando o corpo for suspenso na cruz, o nervo se esticará fortemente, como uma corda de violino esticada sobre a cravelha. A cada solavanco, a cada movimento, vibrará, despertando dores dilacerantes. Um suplício que durará 3 horas. O carrasco e o seu ajudante empunham a extremidade da trava. Elevam Jesus, colocando primeiro sentado e depois em pé, consequentemente fazendo tombar para trás. O encostam-no à estaca vertical. Depois, rapidamente encaixam o braço horizontal na cruz, sobre a estaca vertical. Os ombros da vítima esfregam dolorosamente sobre a madeira áspera. A ponta cortante da grande coroa de espinho penetra o crânio. A cabeça de Jesus inclina-se para a frente, uma vez que o diâmetro da coroa o impede de apoiar-se na madeira. Cada vez que o mártir levanta a cabeça, recomeçam pontadas agudas de dor. Pregam-lhe os pés. Ao meio-dia Jesus tem sede. Não bebeu desde a tarde anterior. Seu corpo é uma máscara de sangue. A boca está semi-aberta e os lábios inferiores começam a pender. A garganta seca lhe queima, mas ele não pode engolir. Tem sede. Um soldado lhe estende sobre a ponta de uma vara uma esponja em bebida ácida. Entre os militares, tudo aquilo é uma tortura atroz. Um estranho fenômeno se produz no corpo de Jesus. Os músculos dos braços se enrijecem em uma contração que vai se acentuando. Os deltoides, os bíceps esticados e levantados. Os dedos se curvam. É como acontece a alguém ferido de tétano. Há isto que os médicos chamam tetania, quando os sintomas se generalizam. Os músculos do abdômen se enrijecem em ondas imóveis. Em seguida, aqueles entre as costelas, os do pescoço e os respiratórios. A respiração se faz pouco a pouco mais curta. Jesus respira com o ápice dos pulmões. Tem sede de ar, como um asmático em plena crise. Seu rosto pálido, pouco a pouco, se torna vermelho. Depois se transforma numa violeta púrpura e enfim em um cianítico. Jesus é envolvido pela asfixia. E Jesus passa por todo esse sofrimento para me salvar. E Jesus passa por todo esse sofrimento para nos salvar. Então os pulmões cheios de ar não podem mais se esvaziar. A fronte está impregnada de suor. Os olhos saem fora de órbita. Mas o que acontece?
lentamente, com o esforço sobre-humano, Jesus toma um ponto de apoio sobre os pregos dos pés, esforça-se em pequenos golpes, se eleva aliviando a atração dos braços, os músculos do tórax se distendem, a respiração torna-se mais ampla e profunda, os pulmões se esvaziam e o rosto recupera a palidez inicial. Por que este esforço? Porque Jesus quer falar. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Louvado seja Deus. Pai, perdoa-nos, porque nós não sabemos o que nós estamos fazendo. Nós damos prioridade a tudo em nossa vida. Nós damos prioridade a nossos sonhos. Nós damos prioridade à faculdade, à namorada, à esposa, pai, mãe. Nós damos prioridade às coisas dessa terra, mas nós não damos prioridade a Ti, Jesus. Nós não damos prioridade a quem realmente deve ser prioridade, Pai. Então o Senhor, Ele disse: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Logo em seguida, o corpo começa a afrouxar-se de novo e a asfixia recomeça. Foram transmitidas estas 7 frases pronunciadas por ele na cruz. Cada vez que quer falar, deverá levar-se tendo como apoio o prego dos pés. É inimaginável. Atraídos pelo sangue que ainda escorre e pelos coágulos, de enxames de moscas unem ao redor do seu corpo, mas ele não pode enxotá-las. Pouco depois o céu escurece, o sol se esconde, de repente a temperatura diminui, logo serão 3 da tarde, depois de uma tortura que dura 3 horas, todas as suas dores e sedes, as cãibras, a asfixia, o latejar dos nervos medianos, lhes arrancam um lamento. Meu Deus, por que me abandonaste? Jesus grita. Tudo está consumado. Em seguida, num grande brado, diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e morre em meu lugar e morre em seu lugar. Jesus, ele teve um sofrimento tremendo. Nós não podemos imaginar, por mais que eu fale, por mais que nós passamos aqui 1 hora, 2 horas, 24 horas falando como Jesus morreu, nesse relato clínico de alguns médicos, nós não temos a dimensão, não podemos sentir a dimensão do que Jesus morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Prezados ouvintes da Farol FM, prezados ouvintes da internet, do YouTube, do Facebook e em todos os lugares onde esse áudio ele vem alcançar. Jesus, ele tem que ser a nossa prioridade. Porque era para você ter passado por tudo aquilo. Era para aquela coroa estar na nossa cabeça, aquela coroa de espinhos. Era para aquela lança ter perfurado o nosso peito. Era para aqueles pregos ter perfurado as nossas mãos. Era porque nós somos pecadores e Jesus, ele se fez pecador, mas ele não é pecador. Oh, aleluia, louvado seja Deus. Amados, Jesus, ele morreu, mas ele ressuscitou e ele está às portas. E o que é que você deve fazer para agradar a Jesus? Ande em uma vida reta nos caminhos do Senhor. Ande em uma vida em santidade. Viva em favor do Evangelho.
viva em favor da palavra de Deus. Busque ao Espírito Santo de Deus, busque a palavra de Deus, os seus ensinamentos, busque as coisas do alto, porque as coisas dessa terra tudo passará. Assim como Salomão, ele disse na sua velhice lá no livro de Eclesiastes, tudo é vaidade. Tudo nesta terra é vaidade, mas o tesouro, ele está nas coisas de Deus. Então, prezado ouvinte, eu agradeço neste momento a sua audiência. Você que quer nos ajudar a continuar levando a poderosa palavra de Deus aos 4 cantos dessa terra, entre em contato conosco através do telefone e WhatsApp 9684 5844 9684 5844. Nos ajude a manter esse programa, nos ajude a levar o alimento a quem precisa, nos ajude a levar a palavra de Deus para quem não conhece. Que o amor de Deus esteja com todos, que neste ano de 2016 possamos ser pessoas melhores, possamos ser pessoas íntegras nos caminhos do Senhor Jesus, e que Jesus ele possa olhar para nós como servos dele, que Jesus ele possa olhar para nós e possa dizer: valeu a pena morrer por aqueles que estão lutando, por aqueles servos que estão em santidade, por aqueles que desejam e almejam morar no céu. Então, prezados ouvintes, se Jesus não voltar, no próximo sábado estaremos aqui. Que Jesus ele seja prioridade em nossa vida. Que Jesus ele seja o nosso respirar. Que Jesus ele seja tudo e o mais importante em nossas vidas. Que Deus abençoe a todos. No nome de Jesus. Amém.